que é esquecer a sua verdadeira natureza e acreditar que ele é o ser, que ele como a causa exata que causou ele acreditar que ele é o ser aparente, o Jiva, né? O professor se refere novamente à misteriosa Maya. Em particular, o aspecto de Maya que lança essa sombra, né, que produz um efeito tal qual um véu. Tamas, a gente está se referindo a tamas, né? Rajas também. Mas esse véu da ignorância, essas inclusões de rajas e tamas, é o aspecto de Maya que nós referimos como a ignorância, mas é a ignorância em referência aos todos os jivas, né? Todos os jivas, não somente os jivas humanos. Os outros jivas, eles são programados para interagir com o meio ambiente deles, segundo o corpo causal deles. E o jiva humano, ele tem o corpo causal, um programa, as vasanas originais, as vasanas de vidas passadas, e vai modificando as vasanas, essa carga de vasana, né? Ele tem o programa ser humano, ele tem o programa das tendências de vidas passadas, e em contato com seu meio ambiente vai produzindo, reforçando, modificando as vasanas com as quais ele chegou aqui. Então ele quer saber como, né, a escravidão acontece. Como? Por que dessa escravidão? É porque a mente do jiva, ela sofre dessa inclusão excessiva de rajas e tamas, que produz esse fenômeno chamado vikshepa, que é a gente projeta coisas que não são realmente o que são, a gente sobrepõe a nossa realidade subjetiva, né, na realidade objetiva, que é a projeção, a manifestação de Ishvara, e ao mesmo tempo tamas, ela ofusca, né, ela obscura, ela oculta, ela nubla a nossa percepção de tal modo que a gente vive num estado semelhante ao estado de penumbra. Você veja que a metáfora da cobra, ela ocorre, né, ilustrativamente ou analogicamente, ela ocorre somente no final da tarde, naquele período que você tem a luz do dia, né, dando espaço à escuridão da noite. Então, naquela transição, chamada penumbra, é que essas projeções ocorrem. A mente do jiva é tal qual um estado de penumbra, de penumbra, né? Yeah. Twilight, penumbra, né? Twilight. Então, o que significa? Significa que se fosse ao meio-dia, quando o sol, né, é forte, quando o sol é muito forte, iluminando claramente, né, o nosso campo, então a possibilidade de ver a cobra na corda é impossível, né? Não é provável, é improvável. A gente, no dia, meio-dia, assim, a gente vê uma corda, muito improvavelmente, a gente vai fazer esse tipo de projeção. E se fosse meia-noite, sem lua, a escuridão total, a gente jamais cometeria esse erro, né, de sobrepor. Né? Porque na escuridão total, a gente é livre de qualquer erro de interpretação, porque não existe luz para revelar os objetos do meu campo. No meio da noite, eu simplesmente não cometo nenhum erro. Eu posso chegar até ali, né, a cobra está do lado da corda, eu jogo a corda, pego a minha água, bebo, se for meu karma, a cobra vai me morder, vai me comer, se não for meu karma, a cobra vai sair e me deixar beber a minha água, etc. E eu não tenho nenhuma aflição, porque existe somente a escuridão de meia-noite, ou né, total, ausência de luz total. Então, a penumbra é esse estado da mente humana, condicionada por um excesso de rajas e tamas, né, que faz com que a gente tenha essa dificuldade, né, de perceber as coisas como elas são.
Então é aí que a escravidão nasce, né? Que a ignorância nasce. O professor se refere novamente à misteriosa Maya, em particular aquela que lança uma sombra, a varana, uma sombra em seu poderoso, com seu poderoso véu, né? Por assim dizer, sobre a consciência autoluminosa. Como se a gente tivesse um véu. A comparação é feita entre Maya e a sombra que parece ocultar o Sol durante um eclipse. Essa é a analogia que aparece no verbo. Né? É como se a Lua estivesse eclipsando o Sol e obscurecendo o nosso meio ambiente. Não só obscurecendo, mas refrescando o nosso ambiente. Eu estava lá na Califórnia no passado, quando teve aquele eclipse famoso. Você ouviu falar? Vocês ouviram falar? Eu estava perto da faixa, né, que você experimentava o eclipse total. Eu estava mais embaixo, mas ainda foi interessante, né? A Lua eclipsou o Sol foi diminuindo, 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 mas ainda assim onde eu estava a gente via um pouquinho. E a temperatura foi refrescando, refrescando, uns 2, 3, 4 graus, começou a ficar frio, cara. Somente um eclipse de 15, 20, 30 minutos, parcial, né? Os raios solares não chegam até a gente e começou a ficar frio. Olha que loucura, né? Bacana. Né? Pessoas dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos viajaram lá, né, para experimentar aquele fenômeno, que é um fenômeno muito raro, o eclipse total, que só acontecia em não sei quantos milhares ou centenas de anos. Uma sombra não é uma realidade independente. É a ausência de luz. Né? A escuridão não é uma realidade independente. Uma sombra, né? Quando tem um eclipse, tem um obstáculo que impede, né, a luz de revelar os objetos. Então, essa ignorância, né, essa sombra que produz a ignorância, esse véu de ignorância, né, essa ignorância, ela... Onde é que está? Não é uma realidade independente, entendeu? Ela não existe independentemente da luz que revela os objetos. É somente a ausência de luz devido a um obstáculo. Aí tem ensinamentos muito bonitos que, né, eles vão analisando os obstáculos, né, que previnem, né, a nossa capacidade de compreender a nossa real identidade. Esses obstáculos precisam ser removidos. É a ausência da luz. Não tem substância. A ignorância, a ausência da luz não tem substância, mas tem o poder de obscurecer aquilo que é real. Né? No meio da noite, a gente não vê o que está ocorrendo, mas não existe nada de substancioso que está afetando o nosso meio ambiente. O que é ali, é ali. Não tem nada é afetado. Tudo permanece invariável, né? A cobra, a corda, a água, o poço, o gato, o cachorro, tudo está ali, cada um vivendo, né, o seu dharma, o seu momento. A maioria das pessoas dorme, dos seres vivos, dorme de noite, alguns já acordam de noite, todo mundo seguindo a sua natureza, tudo permanece. Então, a escuridão, o eclipse, ele não tem uma substância real, né? Ele simplesmente é a ausência da luz. Mas, muito embora ele não tenha uma realidade independente e substancial, ele tem o poder de eclipsar ou obscurecer ou obstruir, né, a luz da nossa consciência, a luz da nossa compreensão. Mesmo enquanto a sombra tem sua existência breve e fenomenal, o sol continua a brilhar. Ah, que legal. A luz permanece ali. Ela ilumina o conhecimento e ela ilumina a ignorância. Entendeu? A luz, a consciência, é além do conhecimento e da ignorância. Entendeu? Aí é que é perigoso. Assim, se eu sou a luz da consciência e eu sou além da ignorância e do conhecimento, se eu sou aquilo que,
né, dou vida, que ilumino, que conceptualizo o conceito, né, de ignorância e conhecimento, e eu sou já frio, eu sou iluminador, etc, etc. Então eu não preciso me preocupar com a minha ignorância. Mas não é bem assim, porque o Jiva, ele sofre essa problemática da ignorância universal, e ele, quando, sob o efeito, né, desses poderes de Maya, né, que obscurem, obstruem, etc., ele não curte a sua experiência, entendeu? Ele não curte. Então, eu sou livre da ignorância e do conhecimento, porque eu sou autoluminoso. Eu sou autoluminoso, não tenho nenhum problema com a escuridão, porque a minha natureza é a luz. Mas o pobre Jiva, ele está aqui, e ele tem um problema de um véu que produz esse efeito, né, chamando um eclipse, uma obstrução, uma escuridão, né, que precisa ser removido para que o Jiva possa, né, realizar, reconhecer e reter a sua real identidade como a luz, que é sempre luminosa. Por que a gente diz que a palavra iluminação é uma palavra muito, muito enganosa, equivocada? Porque dá a impressão... Dá a impressão de que ele está sendo iluminado. Porque quem ilumina, ilumina alguém. A própria palavra, se quisermos uma análise, ela embuta o sujeito oculto. Fulano está sendo iluminado. Ele foi iluminado. Foi iluminado. Nos parece um grande equívoco. Porque ele já é iluminado. Fulano se desprendeu da sua escravidão, se quiser ser enfático. Ele removeu a ideia de que ele vivia na penumbra, ou vivia na escuridão, etc. Mas a afirmação mais apropriada, mais certa, não é que eu sou iluminado, ou sempre fui iluminado, todos são iluminados. É que eu sou a luz e todos somos a luz. Entendeu? Só existe a consciência, e a consciência, em analogia, é a luz. A consciência não tem um switch, um interruptor que acende e apaga, ela é sempre acesa, ela é autoluminosa, ela ilumina, né, a condição do Jiva sob efeito do eclipse, da escuridão, né, da ignorância, ela ilumina o conhecimento do Vedanta. O conhecimento serve somente o propósito de neutralizar a ignorância, de modo que a mente do Jiva desenvolva, né? Ignorância fundamentalmente são rajas e tamas operando nas nossas mentes. Quando a mente do Jiva, né, ela vem purificada através da constante e sistemática exposição aos ensinamentos, ela vem purificada, e tantos desses rajas e tamas, eles são convertidos em mais sátiva, mais sátiva, mais sátiva. Então, quando a mente é mais satívica, o Jiva, ele tem a possibilidade de compreender, reconhecer e reter esse fato de que ele é a luz que ilumina a sua construção corpo-mente, o universo, e que não só ele é a luz, mas tudo e todos são a luz. Só existe a luz da consciência. Então, a afirmação mais correta, uma vez um cara... Eu falei isso também numa história que aconteceu entre eu e meu filho no meu restaurante, que muito provavelmente você já deve ter ouvido. Mas o James, ele falou isso também, eu me inspirei no James, porque uma vez uma pessoa falou sobre iluminação com ele, dando a entender que ele não era iluminado por isso, seu comportamento, alguma coisa, você não pode ser iluminado. Aí ele falou, você tem razão, eu não sou iluminado, entendeu? Eu sou a luz que ilumina, né, você, que faz com que as pessoas pensem que são iluminadas ou não iluminadas. Eu sou a luz, eu não sou iluminado, né? Entendeu? É uma afirmação radical que corta o problema na raiz, né? Porque um Jnani, ele jamais se apresenta como iluminado, porque ele sabe que todo mundo é a luz. Todo mundo é a luz,
né? E o Jiva sofre de um problema temporário, né? De essas noções de que eu sou a construção corpo-mente, e que eu sou dependente aos objetos, apegados, eu preciso disso, preciso daquilo, eu tenho a minha história, etc, etc. Entendeu? Apegos. Então, todo mundo é a luz, e a luz é livre, é ilimitada, é sempre presente. Então, algumas pessoas, né? As pessoas têm... Você que é um empreendedor, você poderia desenvolver um app, ou um instrumento, né, muito sutil, para ser aplicado no corpo sutil do indivíduo, chamado citocômetro. Entendeu? Citocômetro espiritual, entendeu? Um chip. Só para ajudar as pessoas a se tocarem, que elas são as luzes, né? É tudo aí, a situação é essa, você se toca, coisa mais óbvia. Como eu estava, né, pensando que eu fosse esse Jiva limitado, etc, etc. 10h30, vocês têm que fazer mala e ir embora, né? Então, em homenagem a vocês, você preparou aqueles certificados, Fábio? Sim, na saída vocês estão assinado já, né? Está assinado. Não. O guru ali que assina. Tem que ser o seu, que senhor mais... Ó, tá aqui. Vou pôr um fiozinho da barba. O Fábio vai assinar o da Holanda lá. O que é o fiozinho da barba, Fábio? Vou pôr um fiozinho da barba colado. Um fiozinho da barba. Os gurus fazem isso também? Não, Você inventou agora? Uau! Eu acho que esse vai pegar daí. Mas você está brincando? O Osho Rajneesh, depois que ele morreu, ele deixou os souvenirs para todas as pessoas, e alguns deles eram os fios da barba dele para as pessoas. Uma coisinha assim. Certo, né? Souvenirs. Ok. Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti. Namastê, thank you, you too, vocês que estão saindo. Foi um prazer enorme conhecer vocês, veramente, de verdade. Total. A gente já se conhecia um pouco de internet. E aí eu gostei muito de conhecer a sua esposa, uma pessoa brilhante, luminosa, e agora ela vai ficar muito mais luminosa. O humor dela mais satírico. Muito mais shanti, com mais sorriso. Eu percebi que o sorriso agora é uma coisa que quase constante, né? Vou ver daqui uma semana eu te falo. Tem que deve manter ela, né? Deve ser, Vedanta na esposa, Vedanta na esposa. Vem cá, vamos lá, vamos participar. Mas você já está fazendo o trabalho. Ok. Então, boa sorte, a gente se vê aí. O Fábio, a Beta deu uma boa ideia ontem de a gente fazer o seminário de sábado sobre o Gita. A aula de sábado a gente vai fazer esse sábado. Se o karma do Fábio permitir, né? Vou botar as crianças para fora de casa. Tem que amarrar, tem que dar... Eu já tinha prescrevido uma injeção que a gente usava no tempo da comunidade de Ubatuba. Tem uma injeção que elas dormem por 4, 5 horas. Mas eles... As crianças têm o telefone do concerto. Põe cachaça no mingau.